Fala aí pessoal, começando aqui a nossa aula de hoje e agora a gente vai dar continuidade ao assunto progressões aritméticas. Então, já vimos a introdução para entender o que é uma progressão aritmética, que agora a gente vai estar sempre chamando aí de PA para facilitar. Hoje, então, a gente vai falar do termo geral de uma PA. Vamos lá entender então como é que a gente pode chegar no termo geral de uma PA. Dada a PA, tá? Uma progressão aritmética qualquer, com seus termos A1, A2, A3, continua um AN-1, um AN e continua uma PA infinita. Vamos sempre lembrar que essas reticências aqui no final é para indicar que a minha sequência ela é infinita, então é uma PA infinita. De razão R, nós podemos obter o termo geral dessa PA. Então, é o assunto aqui de hoje, encontrar o termo geral da PA, e ele é dado por essa expressão aqui, que está em destaque. O AN, vamos até destacar aqui com uma outra cor, vamos botar aqui de verde. O meu AN, o meu enésimo termo, ele é o A1, ele é igual ao A1, mais N-1 vezes R. E como que se chega aqui nessa expressão? Vamos fazer uma pequena interpretação aqui para a gente entender como é que se chegou nessa expressão. Vamos mudar aqui para um azul. A PA ela tem um A1, certo? Primeiro termo. Tem o segundo termo, um A2. E a gente já aprendeu que toda progressão aritmética, os termos vão sendo gerados a partir do termo anterior com a soma da razão. Então, o A2 nada mais é do que o A1 mais a minha razão R, beleza? O A3 vai ser o A2 mais a minha razão R, e assim por diante. O A4 vai ser igual ao meu A3 mais a minha razão R, ok? Só que eu posso reescrever essas expressões aqui que eu fiz, tudo utilizando o A1 como base. Eu posso aqui, por exemplo, ao invés de eu colocar o A2, vou marcar aqui para vocês em destaque, esse meu A2, eu já sei aqui em cima ó, que ele é a mesma coisa que A1 mais R. Então, ao invés de eu colocar A2 aqui, eu vou escrever A1 mais R. Ficando então que o A3 é igual a 1 mais R, que é o meu A2, então vou colocar aqui entre parênteses só para diferenciar, mais o R que eu já tinha colocado. Ou seja, o meu A3 é a mesma coisa que A1 mais R com R, 2R, duas vezes o R. Ok? Então, a gente escreveu o A3, o terceiro termo da PA, ele com base apenas no A1. Eu posso fazer a mesma coisa com o A4. Olha só, o A4 ele é o A3 e o A3 a gente acabou de escrever que é o A1 mais 2 vezes R. Então vamos colocar ele em destaque aqui, mais o R que eu já tinha colocado aqui, a soma da razão. Certo? Então, aqui eu tenho o A1 mais 2R mais R. 2R com mais um R são 3R. Então, fica A1 mais 3R, que é a mesma coisa que 3 vezes R. Né? Esse ponto aí de multiplicação a gente não precisa estar escrevendo quando é letra com um número. Observa agora o seguinte, vamos botar aqui com o vermelho. Eu tenho o A1, certo? O A2, eu precisei pegar o A1 com mais 1 vezes a razão, né? Porque quando não tem nenhum número aqui do lado da letra, é 1. O A3, para calcular ele, eu preciso do A1 mais 2 vezes o R. Repara que no A2 eu peguei um número menor que ele, né? Uma unidade menor que ele, para multiplicar o R. No A3,
eu estou pegando de novo uma unidade a menos que o 3 aqui. Eu estou pegando 2 para multiplicar o R. E no A4, ó, a mesma coisa. Ao invés de eu multiplicar o R por 4, estou multiplicando por 1 a menos, pelo 3. A gente consegue demonstrar que isso vai valer para todos os outros casos da PA. E aí a gente chega na nossa forma aqui geral, que sempre eu vou ter o A1 mais quem vai multiplicar o R é o N menos 1. A quantidade que você tem aqui embaixo, né? A quantidade que você tem aqui embaixo, o N, menos uma unidade. Então, isso daqui foi só para exemplificar para vocês, tá? O porquê que a gente chega nessa expressão aqui, que é o nosso termo geral. Aí, daqui para frente, agora, a gente vai fazer alguns exemplos usando essa expressão do termo geral, beleza? Então, vamos seguir aqui. Esse exemplo, eu quero que vocês deem a fórmula do termo geral de cada uma dessas PAs. Vamos lembrar como que é o termo geral. Vamos deixar destacado aqui. O termo geral é o AN igual a A1 mais o N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do termo geral, só que agora eu quero que escreva ela para cada uma dessas PAs aqui, para cada uma dessas progressões aritméticas. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Então, a gente precisa primeiro ver quem é o primeiro termo da minha PA. No caso aqui da letra A, o primeiro termo é 5. E qual é o valor da razão dessa PA? Então, a razão dessa PA aqui vai ser, pode fazer o segundo menos o primeiro. Então, 9 menos 5, a razão é igual a 4. Então, eu já sei que é uma PA que começa no 5 e que vai aumentando 4 em 4 seus elementos. Vamos montar isso no termo geral. Vai ficar AN, tá? Como é o termo geral, o nome já diz, é geral, eu não quero escrever um termo específico, então eu vou sempre manter o meu N, porque isso daqui vai ficar uma expressão. Eu não estou querendo saber uma posição determinada, nenhum termo determinado da PA, tá? O A1 é 5, então a gente vai trocar o A1 daqui da expressão por 5, mais o N menos 1 vai repetir, porque eu não estou trocando o N por ninguém, vezes a razão. A razão é igual a 4. E agora a gente vai fazer aqui a continha que tem para fazer, que é esse N menos 1 vezes 4. Repara que o vezes 4 ele está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, a gente aplica aqui a propriedade distributiva. Está meio que ao contrário do que costuma ser feito, né? Que geralmente o número está na frente, mas é a mesma coisa. Você vai fazer 4 vezes o n e 4 vezes o menos 1, ok? Então, vamos repetir aqui o início. AN igual a 5 mais 4 vezes o n é 4n, 4 vezes menos 1 é menos 4. Agora, para a gente terminar, a gente faz a operação com os termos semelhantes. No caso aqui, o que eu tenho de semelhante é o número 5 com o menos 4. Eu posso juntar essas duas quantidades. O 4n eu vou repetir. Já vou repetir ele aqui no começo. Poderia repetir ele no começo ou deixar para o fim, tanto faz. E eu vou fazer 5 menos 4, que é igual a 1, um positivo, né? Então, mais 1. Está aqui, então, o termo geral dessa minha PA. 4n mais 1. E para que serve esse termo geral? Para eu identificar qualquer termo da minha PA. Se eu quiser identificar quem é o centésimo termo, ou seja, o A100, basta eu substituir o n por 100. Então, por exemplo, aqui não pede, mas vamos só fazer. O A100 seria 4 vezes 100 mais 1, que é a mesma coisa que 401, beleza?
Então, o termo geral, a gente pode localizar aí qual é o valor que está em qualquer posição da minha PA. Bom, vamos fazer aqui então esse exemplo B, que ele é igual à letra A. Eu até recomendo, se você quiser fazer aí primeiro antes, para ver se já entendeu, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer a B, e aí você confere junto aqui comigo, que essa letra B é igual à letra A. Então vamos primeiro ver quem é o A1. O A1 está aqui na cara, né, que é 4, e vamos ver o valor da razão. A razão, só para fazer diferente, eu vou pegar o 13 menos o 10. Só para mostrar para vocês que eu posso calcular a razão da minha PA fazendo a subtração entre dois termos quaisquer, desde que eles sejam consecutivos, um depois do outro. Então, a razão dessa PA é 3. Significa que é uma PA que começa com 4 e vai aumentando de 3 em 3. Uma PA crescente também. Como é que fica o termo geral, então? O meu AN vai ser igual ao A1, que é 4, mais N menos 1, vezes a minha razão, que é 3. O meu AN vai ser igual a 4 mais 3 vezes N, 3 vezes menos 1, menos 3. Lembrando que aqui sempre fazendo a propriedade distributiva, ou seja, o número que está de fora ele está multiplicando todos os números dentro dos parênteses. Aqui fazendo a soma ou subtração, né, com os termos semelhantes, no caso é o 4 e o menos 3. O 3n vou repetir do jeito que está. 4 com menos 3 é um positivo também, então o termo geral dessa PA é 3n mais 1, beleza? Então temos aí dois exemplozinhos que é só identificar o termo geral de cada PA. Vamos fazer alguns exemplos então diferentes para ver que o termo geral ele pode auxiliar a determinar outras coisas importantes da PA. A gente já viu que pode determinar um termo qualquer da PA. Nesse exemplo aqui, então, eu quero saber qual é o 20º termo da minha PA, 2, 8, 14, por aí vai. Bom, a gente já viu como é que faz isso até agora há pouco, né? Se a gente souber o termo geral, é só calcular o A20. Vamos fazer isso? Então, o A1 dessa minha PA é 2. A razão dessa minha PA, eu vou fazer aqui 8 menos 2 rapidinho, que eu vejo que é igual a 6. E o A20, que é justamente o que eu quero saber, o meu 20º termo, é a minha interrogação, é o que eu estou buscando aí determinar o valor dele. O termo geral da PA, eu sei que ele é escrito dessa forma, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. E o conselho que eu dou aí para o pessoal que tem dificuldade em gravar fórmulas e tudo mais, é que opte por sempre, quando vai resolver um exercício assim, escreve primeiro a fórmula para você calcular, porque você vai, às vezes, utilizando tanto aquilo que acaba entrando naturalmente na sua cabeça e vai fluir normal. A melhor maneira de decorar alguma coisa é quando você utiliza ela com muita frequência, tá? Então, ao invés de olhar lá atrás, olhar lá no livro qual que é a fórmula, sempre vai reescrevendo ela, que aí você acaba gravando naturalmente. Então, o meu AN, né, eu já posso colocar aqui direto, que não é o AN que eu quero, né, eu quero o A20, então vai ficar A20 igual o A1, que é 2, mais 20 menos 1, vezes a razão, que é 6. Então, o A20 é igual a 2 mais 20 menos 1, 19, vezes 6. Então, o A20 vai ser igual a 2
mais, primeira multiplicação, né? 19 vezes 6, que é 114, né? A gente pode fazer isso daí rapidinho. E o A20 é igual a 2 mais 114, 116. Então, a gente sabe que o 20º termo da minha PA, dessa PA aí, ele vale 116, ok? Como ele não deu o termo geral antes para a gente fez aqui tudo junto. Você poderia calcular a expressão do termo geral, depois calcular o A20 também, não teria problema nenhum. Mas vamos fazer algo diferente agora. Olha esse exemplo aqui. Eu quero saber qual é o primeiro termo da PA que possui um A10 igual a 39 e uma razão igual a 4. Bom, ela é diferente porque em todas as outras que a gente fez nessa aula de hoje, a gente já sabia quem era o primeiro termo, né? Aqui a gente não sabe quem é o primeiro termo. A gente sabe quem é o 10º termo, quem é o A10. Só que a gente pode continuar utilizando o termo geral sem problema nenhum. Vamos lá? Como que é o termo geral da PA mesmo? Vamos repetir aqui. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Para gravar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores que eu tenho, que o problema está dando, nesse meu termo geral. O que o problema está me dando de informação? Ele está me dando a razão. Como a razão é 4, eu vou trocar o R por 4. Ele está me dando o A10. Então, ao invés de eu usar AN, eu vou usar A10. Vamos começar, então. A10 igual a 1 mais esse n aqui, eu já substituí ele por 10. Está vendo que aqui eu troquei o n por 10? Então, eu vou trocar aqui também por 10. Vezes a razão. A razão, ele está falando que é 4. Então, vou trocar por 4. Repara que, basicamente, a única coisa que faltou no termo, né, na expressão do termo geral, é o A1. Então, eu vou poder resolver uma equação para achar esse A1. Ah, mas tem um A10 ali também que eu não sei quanto que vale. Eu sei, o A10 está aqui, ó. O A10 é 39. Vamos substituir o A10 por 39. Pronto. Agora sim virou uma equação com uma incógnita que é o A1. Beleza? Então, vamos fazer aqui as contas. Vai ficar 39 igual a A1 mais 10 menos 1, que é 9, vezes 4. 9 vezes 4 é 36, então fica 39 igual a A1 mais 36. Esse 36, vamos colocar ele do outro lado, vai trocar a operação, né? Como estava somando, vai aparecer aqui do outro lado diminuindo. 39 menos 36 é igual ao A1, ou seja, o A1. Vamos só trocar a esquerda com a direita aqui, porque a gente pode inverter tudo que está na esquerda com tudo que está na direita, sem problema nenhum, é uma igualdade. 39 menos 36 é igual a 3. Então, o primeiro termo da minha PA vale 3, tem o valor de 3, ok? Só que a gente ainda não terminou, a gente vai fazer mais um exemplo diferente hoje, que a gente quer fazer bastante coisa de termo geral da PA hoje. Olha esse aqui. Quantos elementos tem a PA finita? Menos 2, 3, continua, 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 para no 43. Esse daqui também é diferente, por quê? Primeiro que eu quero saber quantos elementos tem. Eu não quero saber um termo específico da PA. Segundo que essa daqui é uma PA finita, não é uma PA infinita. Ela termina no 43. As reticências estão ali no meio, só para indicar que do 3 para o 43 tem muitos elementos ali escondidos, ok? Como é que a gente pode determinar a quantidade de elementos? É simples. Se o 43 é o último
ele é o A alguma coisa, ele é um AN. Se ele for o A50, vamos supor, significa que a PA tem 50 elementos. Porque se ele é o A50 e é o último, a PA está terminando no termo 50. Então, a gente só tem que saber isso. O 43 é qual termo da minha PA? É o A50, A30, A10, A1, A2? Ele é qual termo da PA? Se eu souber qual termo da PA ele é, eu vou saber quantos elementos tem a minha PA. Então, bora fazer isso utilizando o termo geral. Vamos primeiro destacar o que a gente pode destacar dessa PA. Eu posso destacar o A1. O A1 é menos 2. Eu posso destacar a razão dessa PA, né? É 3 menos 2. Menos com menos aqui fica mais. 3 mais 2, então, é 5 a razão dessa PA. O que mais que eu posso destacar? O AN. O AN, ele é 43, certo? Porém, eu não sei quanto que vale esse N. Se ele é 30, se ele é 40, se ele é 100, porque o N é o que vai me dizer a posição dessa minha PA. Então, justamente o N é o que eu quero determinar aí, o valor do N. Vamos ao termo geral. Como que é o termo geral? AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão R. Beleza? Vamos substituir, então, o que eu destaquei. O AN, que é 43, igual o A1, que é menos 2, mais o N eu não posso destacar, porque eu não sei, então vai continuar N, vezes o R, que é 5. Pronto. De novo, eu vou cair em uma equação onde eu posso descobrir aí, determinar o valor do N. Esse menos 2 aqui, como ele está subtraindo, né, está retirando, do outro lado vai aparecer somando, igual a N menos 1 vezes 5. 43 mais 2 é 45. E aqui vem algo que eu acho mais fácil de se fazer, tá? Porque, como a gente fez nos exemplos do início dessa aula, eu poderia usar a propriedade distributiva e multiplicar o 5 pelo n e o 5 pelo menos 1. Porém, eu acho mais fácil a gente fazer isso daqui, ó. O 5 não está multiplicando toda essa minha parte aqui, então eu posso fazer com que o 5 apareça do outro lado aqui dividindo, normalmente. Porque uma equação nada mais é do que você trabalhar com operações inversas. Então, se você está dividindo por 5 de um lado, é como se você estivesse dividindo por 5 do outro lado também. Então, vai acabar cancelando 5 com o 5 aqui. Ok? Então, se eu faço uma divisão por 5 desse lado, eu estou dividindo por 5 aqui também, e aí cancela com esse 5. Eu não preciso nem fazer a multiplicação, tá? Fica mais fácil aí para trabalhar, para não precisar criar números maiores, expressões maiores. 45 dividido por 5 é 9, igual a n menos 1. Esse menos 1 vai aparecer aqui mais 1, ou seja, o meu n é igual a 10, porque 9 mais 1 é 10. Beleza? Então, fechamos aí mais um exemplo hoje, utilizando o termo geral da PA. Então, na aula de hoje, a gente viu o termo geral da PA, como que a gente pode chegar nesse termo geral. Utilizamos essa expressão não só escrevendo o termo geral para algumas PAs, mas para identificar algum termo, o termo que eu quiser, o centésimo, o vigésimo, não importa. Também consegui descobrir o primeiro termo da PA, também consegui determinar aí quantos elementos tem a PA, ok? Uma PA finita, claro, uma PA infinita
próprio nome já diz, é infinita, não tem como determinar a quantidade de termos. Então, fechando a aula, deixa aqueles exercícios aí que é para praticar com base no que a gente estudou nessa aula de hoje, para treinar. Mandem aí dúvidas, comentem, curtam o vídeo para dar aquela ajuda aí também aqui nesse canal. E bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula aí, que a gente vai continuar falando sobre PA.